Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Senhor, Pai nosso, toda vez que eu sou meu Pai, que seja o santo nome, Senhor. Seja teu Senhor, que o Espírito Santo foi promover a nossa decisão. Senhor, Pai, o nosso louvor, a sua palavra, os nossos corações. Senhor, nos enche das suas palavras, mensagem sobre o que se encontra aqui no Senhor, Pai. Está presente, de coração aberto para a sua mensagem, não foi por nós, Pai. Senhor, Pai, que cada um está aqui. Mas já ensinamento na sua com a cabeça renovada, cheio de Deus, trazendo a tua palavra, ser conosco, ser conosco, homens que te chamam a atender, que te agradeço, Pai, a tua palavra, te agradeço. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar aqui na frente, quem quiser aqui na frente. Vou tirar a música aqui da terra. Hoje o vinho novo vai ter fogo na ilha. Vamos lá. Vinho novo é o tema introdutório da nossa futura festividade, o roubo que Deus tem no nosso coração para fazer. Então, o que é o vinho novo aqui? Nesse tema, é um preparatório para nós se prepararmos para o que está por vir. E é uma mensagem linda, uma mensagem forte, é uma mensagem ao qual vai falar com cada um de vocês. E cada palavra que a gente ouve do Senhor, a gente se enche. Então amanhã na sua pregação você pode usar um pouco do que está aqui também. Porque assim tudo está conexo, né? Nada do que Deus faz por nós vai e não volta com apreço. Então, a palavra vai afunilando no seu coração e isso vai guardando. Em momentos e situações a gente vai falar assim: é verdade, eu precisava daquela palavra. Ou é isso mesmo que eu tenho que fazer. Então, o Guilherme está aqui. Guilherme, seja bem-vindo. Esse aqui é o nosso 5º encontro. Então, a gente começou o primeiro encontro falando sobre gratidão. Quanto temos que ser grato a Deus por tudo que nós somos hoje. Porque a gratidão nos afasta de doenças, nos afasta de murmuração, e a gratidão nos aproxima mais de Deus. E eu tenho alguns exemplos. A gratidão, ela nos restaura física, mental e espiritual. Tem uma passagem de Jó. Jó ele foi provado, e o Senhor falou assim para Satanás: Jó é um homem segundo o meu coração, ele não vai pestanejar e me adorar. Então Jó era rico, tinha muitas posses, aí ele perdeu tudo, perdeu todos os bens que ele tinha 10 filhos, morreram todos, e ele ficou na miséria. Aí teve lepra, expulsaram com telha. Então é uma passagem que fala de muito sofrimento, mas também de provação. E no deserto, você vai negar Deus ou você vai exaltá-lo? E os amigos de Jó chegaram lá e falaram assim: você deve ter pecado. A mulher dele falou assim: que Deus é esse? Abandona esse Deus, morre. Por que você segue esse Deus? Ele foi fiel até o fim. E aí Jó, o que ele fez? Em situações degradantes, perdeu filho, perdeu casa, perdeu mulher, amigos, tudo, estava na pior, doenças físicas. Ele pegou e orou pelos seus amigos, pelos seus irmãos, e agradeceu a Deus. E no momento que ele deu graças ao Senhor, o Senhor curou ele e deu a porção dobrada. Então ele foi restaurado, teve todas as posses de volta, teve mais filhos. Então a vida dele foi próspera ainda mais do que ele tinha lá atrás. Tudo questão da aprovação. Então o que traz para nós nessa noite? Por mais que nós estejamos em situações onde o inimigo está nos
acusando, tem apontamento e tal, a gente não deve blasfemar contra Deus. A gente fala, ó Deus, sou Ele para que me mude a mente. Ô Senhor, abençoa o meu caminho. Eu agradeço pelo dia de hoje, para minha família, eu agradeço por tudo. Porque Deus faz com que nós sejamos plenos nele. Então a gente não pode rejeitar o Pai. Então essa foi a mensagem do tema gratidão. Tem mais mensagens para falar aqui, a gente vai sair do tema de novo. O nosso segundo encontro, quem lembra qual foi? De volta ao primeiro amor. A passagem está em Apocalipse 4, versículo 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. O que seriam as primeiras obras? Primeiras obras, quando você aceita Jesus, você é batizado e você tem aquele amor, aquele apreço, fome de conhecer a palavra. Ah, eu estou conhecendo Jesus, eu vou ler a Bíblia todinha, vou escutar louvores, vou estar aqui com os irmãos para aprender mais, conhecer mais, passar mais. Então esse primeiro amor é essa chama que acende de fome de querer mais do Senhor. Então esse é o primeiro amor. E nessa passagem de Apocalipse ele fala assim: olha, lembra depois como você era lá atrás antes de aceitar Jesus, as coisas erradas que você fez, o que você praticou. Então, lembrou? Lembrei. Agora você se arrepende daquilo lá que você fez e veja o que é bom para você. Aquilo que não é bom, você descarta, você esquece. É quase o mesmo tema que a gente vai falar aqui de novo, vou explanando para vocês. E aí você esquece e você se arrepende e volte a praticar as primeiras obras. Por que Deus vai nos dar essa mensagem para João o apóstolo? Para que eles passassem para a igreja, para que a igreja se arrependesse. Porque assim, aceitei Jesus, foi numa igreja, 1 ano, 2 anos, 6 anos. Aí o pessoal vai se esperando, vira religiosidade. Que religiosidade? Você ir para a igreja só para cumprir tabela. Ah, vou lá só escutar uma palavra, não. Mas você não está sendo praticante. Porque Deus fala assim: não adianta ser servo do Senhor. Ah, eu vou servir o Senhor aqui. Você tem que seguir Ele, seguir os passos dele, ser manso e humilde de coração como Ele foi, expressar o amor. Porque quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que é ruim é para trás. E Deus abre um caminho maravilhoso para você seguir adiante. Então, quanto mais você absorve a palavra do Senhor, mais você se enche. Então, foi o segundo. O terceiro encontro, falamos do quê? O terceiro a gente falou ao mesmo tempo. Na parte 2. Certo, porque o primeiro vai depois ter de novo. Sim. Chegamos à parte 2, então a gente explorando um pouquinho mais. E o quarto encontro, a gente falou sobre o que? Salmo 73. Salmo 73, o que ele fala? Tem os levitas dos senhores que antigamente eles eram escolhidos. Tinha um chamado Asaf. Quem era Asaf? Ele foi escolhido pelo Senhor para ele adornar a casa, pregar a palavra, arrumar a casa do Senhor. Ele era um servo de Davi, então chamado Asaf. Só que em determinado momento do Salmo 73, ele se comparou a sua vida com a vida do ímpio. O que é a vida do ímpio? Das pessoas comuns que não seguem ao Senhor, que não seguem a Deus, não é crente, não tem nenhuma religião. E o momento dele, ele se viu se comparando a essas pessoas. Então as pessoas tinham casas, carros, naquela época não tinha carro, né? Mas eles eram bem de vida e tal, e ele lá sofrendo por estar na presença do Senhor, estava sofrendo. E aí ele se viu com uma amargura no coração de o ímpio ter e ele não ter. E é isso mesmo que ele tivesse doenças no sono. O que é o sono? O cerebro. Então, o que a gente vê, o que a gente internaliza, acaba trazendo doenças para a gente. Depressão e outras coisas. E ele internalizou,
nunca nos comparar ao ímpio. Antigamente eram de passagens, de conhecimento entre um e outro. Hoje em dia a tecnologia e a informação está tão grande que um aparelho celular pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Por que eu digo isso? Porque você lá rolando seus scroll lá no Instagram, no Facebook, você se compara a outra influência que tem carro, casa, e fala, cara, ele tem tudo, eu não tenho nada. E aí você acaba tendo mágoa de não ter conquistado aquilo que os outros têm. Então essa comparação nos fala em Salmo 73. Não devemos nos comparar a eles, porque a nossa morada é uma morada eterna e os caminhos que Deus prepara é inimagináveis para nós. Então essa foi a mensagem do nosso quarto encontro. Entendeu? Beleza. Então, nosso quinto encontro fala sobre o Rio Novo. Então vamos lá. O que nós vamos aprender hoje aqui? É um ensinamento para a gente guardar no coração e comer. Depois daqui, chega em casa, come todo dia um pouco, porque o dia da oportunidade vai chegar. Isso aí eu tenho certeza. Vinho novo. O que a gente vai ver aqui no estudo? Contexto bíblico. Eu vou explicar para vocês a passagem. A passagem se encontra em Mateus 9:17, mas temos também nos evangelhos sinóticos que eu vou explicar para vocês. Então, o significado de odre velho e odre novas, o significado da mensagem de Deus, os hábitos e práticas que devemos praticar e o que nos está afastando de Deus. Então, é um ponto de reflexão. E exemplos na Bíblia de outros que também tiveram momentos de superação, tiveram momentos de dificuldade e superaram. A gente vai comparar isso. Vamos lá. Parábola. O que significa uma parábola? Parábola nada mais é do que uma história. Uma história que Jesus usou em toda a sua jornada para que nós não dessemos beijar, para a gente refletir. Então ele falava sobre parábola e muitos que questionavam ele acabavam refletindo sobre aquilo. O que são evangelhos sinóticos? Sinóticos são os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles, imaginem vocês aqui, vocês três, Mateus, Marcos e Lucas. Eu estou falando da mensagem, cada um absorveu de uma forma. Então você perguntava o que você aprendeu hoje aqui, do seu ponto de vista. O que você aprendeu aqui, do seu ponto de vista? Cada um tem um ponto de vista diferente. Então aqui, Mateus, Marcos e Lucas, eles viram a passagem de Jesus e cada um contou a sua visão daquela passagem. Nessa passagem aqui, tem muitos pontos incomuns. E basicamente é a mesma história, mas contada de pontos diferentes. Tudo bem? Vamos lá. Escrevi aqui, contém histórias e ensinamentos semelhantes de diferentes perspectivas. Eu vou ler para vocês, quem tiver a Bíblia pode acompanhar, Mateus 9:14. Vou ler para vocês e depois vou explicar. Diz assim: o jejum. Então chegaram ao pé do discípulo de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disseram-lhes: Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. O jejum era algo muito bem visto pelos fariseus. Por quê? Quando eles iam à luta, estavam por uma tribulação, que eles faziam jejum ao Senhor. E aqui nessa primeira estrofe aqui, ele fala, né? Mas os discípulos de João Batista e os fariseus, eles jejuam. Por que os seus discípulos, Jesus, não jejuam? E Jesus respondeu:
Ninguém deita remendo de pano em vestes velhas, porque semelhante remendo romperá a veste e faz-se maior a rotura. Aqui está falando assim: você compra uma roupa nova, mas você gosta da roupa velha. Então você não vai rasgar a roupa nova para costurar a roupa velha, não faz sentido. Se você tem algo novo, você não precisa usar aquela coisa velha, né? Então ele está falando assim: não adianta você ter uma roupa nova e querer costurar uma roupa velha. E aí eu tenho agora: nem se deita vinho novo em odres velhas. Aliás, rompe-se as odres e entorna-se o vinho, e as odres estragam-se, mas deleita-se o vinho em odres novas, e assim ambos se conservam. O que ele está falando aqui? No contexto, uma odre é um saquinho de couro onde se colocava o vinho, e aí o vinho lá dentro, o suco, né, ele acaba se fermentando, se tornando vinho, então ele tem uma expansão. E essa expansão, ela se dá uma vez só. E aí, quando acaba, você tem que tocar a odre. Você tem que pegar uma odre nova. E aí, ele está falando: você não pode pegar uma odre velha e colocar um vinho novo. Por quê? Porque a odre ela vai se rachar com a expansão da fermentação do vinho. Então, vai rachar, vai estragar tudo de novo. Então, você vai se perder. Então, trazendo para nossos dias, você é a odre. Se você tem as coisas velhas, você está recebendo o novo de Deus. Se você não se desprender das coisas antigas, o novo de Deus vai acabar saindo, você não vai acabar retendo. Então é isso que ele quis dizer nessa passagem. Eu vou contextualizar para vocês. Seguinte, essa passagem fala de um publicano, Levi. Vocês sabem que Levi era um Deus, né? Ele era publicano, depois ele trocou de nome. O que era publicano? Era um cobrador de impostos. Então ele cobrava impostos do povo. E aí ele conheceu Jesus e largou tudo para seguir a Jesus. E para seguir a Jesus, ele fez um banquete. E esse banquete é ao qual nós estamos falando aqui, que estavam os fariseus e tal. Fala: mas por que vocês estão comemorando e tal? E o jejum, por que vocês não jejuam? Os fariseus, os publicanos, murmuradores. E aí eles criticaram os discípulos de João e João Batista. Os fariseus jejuavam porque eles não. E Jesus, através de uma parábola, disse: Deus está fazendo coisas novas. Olha, é a escritura que recebe o vinho. Então, só contextualizando, Levi publicano se tornou Mateus. Os fariseus perguntaram para ele e Jesus respondeu através de parábolas. E o tema é esse: nem se deita vinho novo em odres velhas. Aliás, rompe-se as odres e se torna vinho, e as odres se estragam, mas deita-se em vinho novo em odres novas. Assim ambos se conservam. Ou seja, você precisa se tornar novo para receber o novo de Deus. Significado de vinho novo: representa a nova doutrina, o novo ensinamento e o novo caminho de Jesus. Então, para a gente estar preparado para receber o vinho novo, a gente tem que estar aberto ao novo do Senhor. Aqui é um exemplo de uma odre, quando ela fica velha, quando ela fica desgastada. Odre velha representa uma tradição, uma prática rígida, ou métodos que não estão mais à altura da nova revelação. Então os fariseus eram muito quadrados, era aquilo, igual o Lucas falou. Eles focavam naquilo ali e queriam saber do resto. Deixavam o povo lá, não, eles eram certos. Então, uma odre velha, ela já foi nova um dia. Vocês concordam? Ela ser velha, ela já foi nova.
recebeu o novo. Se você se considerar o velho, o que você pode fazer para ser novo novamente? Ressignificar-se. Significado é o que significa. Ressignificar é o que? Se reinventar, se remodelar. Você precisa ter força de vontade e praticar. O que é? Eu tenho a mente aberta, eu recebi a palavra de Deus, vou ter essa força e vou praticar. Vou praticar para que eu seja novo novamente. Ali é uma ordem nova. Odres novas representam a mentalidade de um coração novo, que estão abertos e dispostos a receber e a viver o novo, uma nova mensagem de Jesus, sem estragar ou se quebrar. Porque se você se estragar ou se quebrar, você não está novo completamente. Como recuperar a ordem velha? Eu pesquisei. Mas ordem? Aí eu fui lá e pesquisei. Ordem. Tem como recuperar a ordem física. O que eles fazem? Eles limpam ela, deixam ela na água por 3 dias para amolecer. Depois eles selam ela com óleo. Se a gente pegar isso aqui para as nossas vidas, tá, eu vou me limpar, as águas são o que? A palavra de Deus. Eu vou comer mais da água e selar com óleo, que é a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Isso aqui caiu como uma luva, né? Limpar, amolecer, absorver a palavra do Senhor, que é fonte de água viva, e depois selar com o Espírito Santo, que é através do óleo. Então, o significado da palavra. Jesus fala sobre como o seu ensinamento e o seu novo caminho não pode se adaptar a estruturas antigas e inflexíveis. O que é inflexível? A minha verdade soberana acabou. Não quero te ouvir, não quero saber. Então, eu sou uma pessoa inflexível. Enquanto somos inflexíveis à palavra do Senhor, acabamos sendo fadados ao fracasso, ao antigo, sendo deixado de lado. Então, a Bíblia, a mensagem nova de Deus, ela é diferente das coisas inflexíveis. Porque ali, um exemplo, quem é inflexível fica parado no tempo, fica preso ao tempo. E aí, quando ele se dá conta, já passaram-se muito tempo, muitos anos. E aí é o mover do Senhor, né? Para que nós estejamos atentos. E aí, trazendo uma reflexão para as nossas vidas. O que eu busquei aqui? Hábitos. Hábitos que nos afastam da prática religiosa saudável. Porque temos que ter a nossa vida devocional. O crente está deixando de lado sua vida devocional. E isso deixa fadado ao fracasso. Porque o Espírito Santo não vai ficar com você. Sem o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Tem um livro que eu li que faz uma analogia do Espírito Santo como se fosse, por exemplo, lá no Teatro Municipal. Tem umas faixas de luz que mostram o Teatro Municipal tudo colorido, né? Só para a gente entender. E aí ele fala assim: o Espírito Santo é o facho de luz que nos guia para Deus. Deus é como, ele não quer a glória. Ele fala assim: olha, estou iluminando o Senhor. A palavra é essa. Siga para Ele. Então o Espírito Santo tem que sempre nos guiar. O Espírito Santo nos guia. Tanto que em Salmos ali fala: Espírito Santo, ó Senhor, me guia. Faça com que eu seja mais fiel a Ti, clamar mais a Ti, e se deixarmos nos nossos olhos carnais, a gente deixa de lado, a gente não segue. Isso todos os estudos apontam para isso, todos os nossos estudos aqui. O que nós devemos fazer? Distrações tecnológicas e fúteis. É o que eu falei para vocês aqui no começo. Se a gente ficar no celular, no scroll infinito de besteiras, que o mundo vai. Pode contar as horas. Você começa agora, quando você vê, já passaram 3 horas, você deu 3 horas perdidas. Que você poderia o quê? Estar lendo uma palavra, estar comendo a palavra do Senhor, estar pegando um gancho ou outro para que você possa aplicar no seu dia a dia. Toda a palavra do Senhor é aplicável no nosso dia
tão propenso a querer as coisas do mundo, e querer, que você acaba se esquecendo do seu físico, de comer direito, de dormir direito, de ter um relacionamento melhor com a sua família. Então isso, negligência de saúde física, você é o templo do Espírito Santo. Se você não cuidar do seu corpo, você vai perecer. E aí é aquilo, você vai ativar o seu Espírito Santo no seu momento de dor? Não. Você tem que buscar ele para você ser revestido. Porque nos momentos de dor, é que aí a gente se derrama no espiritual, né? Porque aí a gente busca as causas impossíveis no Espírito Santo. Olha o Espírito Santo de Deus. Socorre. Mas aí nós lembramos que lá fala: o tijolo depois cair, arrepende, volte a praticar as primeiras obras, senão tirarei de vocês o castiçal. O que é o castiçal? A presença do Senhor. Então temos Apocalipse 4:5. Se deixar tirar a presença do Senhor, aí estamos fadados ao fracasso. Então temos que cuidar. Não se distraímos com o mundo, tecnologia está muito presente, excesso de informação, isso causa um distúrbio, comparação com o outro, e isso acaba fazendo com que nós pereçamos pela mente física. Não dá foco só para bens materiais, o físico vai perecer. E outra coisa importantíssima: isolamento social. Não preciso ir para a igreja. Lembra na pandemia, quando você estava isolado? Preciso falar com alguém, preciso compartilhar minha vida com alguém, mas estou isolado aqui na pandemia. E aí? Agora acabou a pandemia. Então, o isolamento social é uma coisa muito problemática nos dias atuais. Causa depressão, causa outras doenças. Por quê? Nós, seres humanos, somos seres sociais. Temos que nos socializar, aprender com experiências um do outro, para que nós possamos absorver aquilo e crescer juntos, né? Cristo é o cabeça e nós somos a cauda. Se a cauda estiver despendida, estamos fora do aprisco. Então isso aí é só um alerta para a nossa saúde física, mental e espiritual. E o momento de reflexão: o que está te dominando hoje? Você? Aonde você está investindo o seu tempo? O que está te afastando de Deus? Então, todas as reflexões que eu passei anteriormente é para nós analisarmos agora o momento de reflexão. Estou passando muito tempo no celular. Estou investindo meu tempo em coisas vãs que não vão frutificar no Senhor. Estou me afastando de Deus por quê? Estou na roda dos escarnecedores, sendo influenciado pelos meus amigos. É uma autoanálise. Se analise. Você foi escolhido. Você não é igual a todo mundo. Você não deve fazer nada que os outros façam que não seja o que o Senhor programou para você. Mas como eu sei que o Senhor tem programado para mim? Tem que buscar uma palavra. Mas eu não sei orar. Olha, oração é intimidade. Fala as suas necessidades. Deus, olha, eu necessito disso. Eu sou falho, eu preciso buscar mais a sua face. Me encha. E o Senhor vai te encher. Vai te encher. Até você estar revestido do Espírito Santo. Aqui vou mostrar para vocês que não só nos tempos atuais, mas também nos tempos antigos, eles tiveram muitas dificuldades. Um exemplo que eu peguei foi o exemplo de Esdras. Esdras, ele foi cativo na Babilônia. A Babilônia deixou ele cativo, depois, quando a Babilônia caiu, ele voltou para reconstruir Jerusalém. Aí o exemplo de Esdras é o seguinte: ele buscou o Senhor, compreendeu a palavra do Senhor e praticou. Em Esdras 7:10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Ou seja, ele buscou, compreendeu e praticou.
de texto. Como que ele ia organizar isso? A fé do povo que estava cativo já não era mais a mesma. E outra, tinha oposição dos vizinhos. Os samaritanos não queriam que eles se reerguessem, porque já outrora eles eram muito grandes em relação a eles. Conflitos internos. Quando eles voltaram, eles se envolveram com mulheres de outras nacionalidades. E os costumes pagãos, a adoração de outros deuses, estavam de volta, assim como historicamente sempre teve de volta ao povo, né? Como exemplo de Salomão, né? Ele tinha tudo e se deixou contaminar por mulheres e costumes pagãos. Então esse aqui é só um exemplo, né? Ó, só um exemplo que eu fiz na IA, como que era o templo, né? Então é a reconstrução do templo, a reeducação do povo e como guiar o povo. Depois, Neemias também continuou a mesma coisa. Outro exemplo de Paulo. Paulo ele foi encarcerado, né? Por trazer a mensagem do Senhor. E um exemplo é que na sua carta aos Coríntios, Paulo cita: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, você é nova criatura, e eis que tudo se fez novo. Mas você tem que sempre se lembrar que você é uma criatura de Deus. Renovação contínua, você tem que ter uma vida plena com Jesus. Então, por isso a importância das devocionais. Tem uma devocional todos os dias, para que o amor de Cristo não se esfrie. Foco. Tem um foco no processo diário. Você precisa. Nós somos, João 3 fala que nós somos corpo, alma e espírito. Seu corpo físico, você tem que cuidar do corpo físico, porque você é o templo do Senhor. Alma, você tem que buscar mais para a sua alma, para que o Espírito Santo de Deus, como te viu lá em Gênesis 1, que ele está sobre a terra, ele deleita sobre você. E como ele vai deleitar sobre você? Através da palavra. Pode ser de Deus, pode andar com Deus, mas se não tiver a palavra, nada adianta. O Espírito Santo de Deus só vem através da palavra. Já em Gênesis 1, Deus já fala, né? Eu li aqui no começo para vocês. Até ler de novo. A gente já encerra. A criação dos céus e da terra, e tudo o que nela se contém. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. O Espírito de Deus faz o quê? Se movia sobre a face da terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação da luz e das trevas. Mas o que eu quero frisar aqui, que o Espírito Santo de Deus ele está ao nosso meio, mas só através da palavra que nós vamos receber. Amém? E é interessante que se a gente for pegar um estudo sobre o Espírito Santo, ele é muito importante para as nossas vidas. João Batista, quando foi o primo de Jesus, quando foi batizar ele, todo mundo questionando: mas você é o Messias? Não. Messias é Jesus, ele que vai vir após mim, e foi batizado, né? E ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo. O fogo é a chama. Fogo é a chama que arde no Espírito Santo. E logo depois de ele ser batizado, ele foi para onde? Sedentado no deserto. E ele já estava revestido do Espírito. Satanás tentou de todo jeito, mas ele estava revestido do Espírito Santo de Deus. Logo mais depois, em Atos 2, fala do Pentecoste, né? Da descida do Espírito Santo dos seus discípulos. E aí também foi Jesus, quando já ia subir,
revestiu os seus filhos com o Espírito Santo de Deus. Então sempre temos que fazer. Espírito Santo de Deus nos motive, nos guie para o Senhor, para o caminho verdadeiro que é Jesus. Conclusão. Quer viver o que Deus tem para você? Então pare de tentar avançar com a mente presa no passado. Pare de lembrar de coisas do passado, trazer coisa ruim do passado. Seja uma ordem nova e estar disposto a mudar. Não saia daqui disposto a mudar. É ter coragem e largar o que não serve mais. Se o que te faz mal, deixa para lá. Não fica insistindo naquilo que te faz mal. É deixar Deus te renovar de dentro para fora. Você é a morada do Espírito Santo. Você é a morada de Deus. Deixa Deus te renovar. Coração. A Deus, eu quero mais de ti, tenho mais fome de ti, eu quero mais de ti. Quem insiste em se apegar ao velho, a ordem, acaba perdendo o vinho novo. Todos que estão aqui querem o vinho novo, estão sedentos do Espírito Santo. É isso, é essa mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje. Vinho novo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Absorveu? Legal? O significado de vinho novo, o significado de nós termos uma devocional com o Senhor, o significado de nós estarmos atentos aos olhos do Senhor e aquilo que Ele tem proporcionado para nós. Amém? Então eu vou dar uma oportunidade para cada um. O que você vai falar? Aqui é um momento de reflexão, então vou dar a oportunidade para cada um falar. Olha, o meu momento é esse, queria investir mais tempo no Senhor, para não me afastar do Senhor, ou eu li a passagem e entendi isso. O Lucas falou, eu li a passagem e entendi isso, não devemos murmurar, devemos sempre estar abertos com o coração voltados para o Senhor. Amém? Então vou dar a oportunidade para o Senhor. Lucas, vai passando? Beleza? Então passa hoje. Então, você fala no microfone aqui, pega. Pai do Senhor, igreja. Amém. Hoje nós tivemos a nossa oração e a palavra veio no som que ele começou no chão. Todo mundo sabe sobre isso. Só que Jó não desistiu. Inclusive eu estou assistindo o Jó todo dia da roda velha, da irmã. De novo ele sofreu. De novo. Mas ele não desistiu. Até chegar ao ponto, como ele falou, perdeu toda a riqueza que ele tinha, perdeu 10 filhos, e ele continuou acreditando que Deus existe, que Deus era bom. Mesmo ele se passando por um cabo de telha, ele não desistiu. E hoje, o que acontece hoje com essa palavra aí? O que está dominando você? O celular, a vaidade, a mocidade, a prostituição, é tudo que está dominando você. Hoje, eles só sabem parar. Digam, pastor, hoje não dá para eu ir. Pastor, hoje não dá para eu ir. Está te dominando o mundo. O mundo está te dominando. Naquele grande dia, você vai apresentar para Deus isso aí. O que você falou para ser pastor, que não foi para a igreja, por quê?
aonde estou investindo o meu tempo. Tem gente hoje, até na rua, olha, não se vê mais ninguém no ônibus, na rua, em lugar nenhum, a não ser no celular. Aonde você quer ir com isso? Até que ponto nós vamos chegar nessa situação? Meu Deus, isso aí. Quando o chefe médico falou isso aí, me chamou muito atenção para mim também. Muitas vezes nós perdemos nosso tempo por tanta besteira. Até vai na casa do amigo, está aí todo batendo papo. Só soltando conversa, falando besteira. Mas de buscar Deus, ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Ah, porque o pastor está falando que é velho, mas o novo também morre. O novo também morre. É só o velho que morre. Se fosse só o velho que morre, já morre. Mas o novo também morre. E precisa de Jesus. Se você, irmão, vou te falar uma coisa. Se você não aceitar Jesus, e você continuar na presença dele, a porta do inferno está aberta. Está aberta para muitos. Para muitos. Ninguém está dando mais amor. Ninguém está dando mais crédito para Deus. Ninguém está dando mais crédito para Deus. Pastor fala, não adianta o pastor falar, não adianta o pastor pregar, mas naquele grande dia. A gente vê que a Bíblia diz que todo mundo tem que chorar. Era de um rei da glória. Aí o próximo, né? Aí vai ver qual que pesa mais. O pecado ou a santidade? O que vai pesar mais? É hora de você comprar um dia e você vai aprender para dedicar. Um dia um pastor, ele me ligou, eu estudei na casa de Deus todo dia. Ele me ligou, pastor, eu não vou hoje porque eu vou no médico. Estou passando mal. Quando nós chegamos aqui na igreja, ele caminhando no papai, aonde está a frequência. Olha o doutor aqui. E aí? Na quarta-feira ele falou, não, ele mandou mensagem para a Daniela dizendo que não via porque ele podia vir. Aí ele mostrou para mim que na quarta-feira. E aí, como é que fica? Como é que fica a tua situação? É melhor tu fechar a tua boca, não falar nada, porque você falar besteira. Faz tudo para ele. Ele é o nosso tudo, o nosso pensamento, quantos fios de capeta tem na cabeça, é bíblico. Ele sabe tudo. Agora, o que está afastando você de Deus? Vaidade. Jeremias 10:30, vaidade só obra do engano. No dia da sua visitação, virão a perecer. No dia que você encontra com Deus, a perecer. Você vê naquela Santa Ceia, aquele último versículo que você fala, não vou ter confuso. Você pode fazer, você liga a Bíblia. A vontade é tua, Deus não vai te proibir nada. Deus não vai pegar na tua mão e passar por consciência para ele. Mas só que naquele dia, o rapaz que meu pai tinha por tinha, pingo por pingo, tiro por tiro, aquilo anotado lá. Isso que eu queria falar para você. Que eu sofri, mas eu não desisti. Esse é eu, que o meu remédio. Esse é eu, no fim, de todo o livro dele. Ele diz assim, esse é eu, o meu remédio. Esse é Deus viu, e eu hoje, a palavra foi essa na igreja.
Deus sabe de todas as batalhas que nós travamos, as batalhas anteriores que nós travamos para chegar até a casa de Deus, porque a gente não aceita Jesus porque a gente quer aceitar, a gente aceita Jesus porque Deus nos deu a oportunidade, Ele nos mantém vivo, nos manteve vivo para chegar nessa oportunidade de aceitar Jesus Cristo. E aí Jesus fala para nós, né? Agora você me aceitou, eu tenho algo novo para você. E aí vem aquilo que o Everton explicou para a gente no dia da noite. A gente tem hábitos antigos, a gente olha lá para trás, né? A volta do primeiro amor, a gente olha lá para trás, lembra o que a gente fez. E você vai trazer aquilo para cá? De volta, né? Você não vai trazer isso. Você vai se arrepender. Se arrependeu, agora está na hora do quê? O seu óleo ser trocado, a sua veste ser trocada. Você receberá uma veste nova, o sangue vai lavar as suas vestes e eu te darei um vinho novo, obras novas, palavras novas. A palavra do Senhor ela vem, todos os dias ela inova para a gente, é algo novo para a gente. Toda vez que a gente vê algo de Deus, a palavra de Deus não é a mesma coisa de ontem, é algo novo, né? Então nós temos que sempre estar ressignificando, né, como a Evelyn falou. A gente tem que estar se atualizando a nossa maneira de se comportar. Ontem eu fiz de determinada forma, hoje vai ser diferente, hoje eu vou fazer de forma diferente, porque eu quero fazer da forma mais correta possível, ser o mais reto possível, né? A passagem dos evangelhos sinóticos eu li e eu tinha explicado anteriormente para o Everton, né, o que a palavra de Deus é para nossas vidas. Não é para quem já conhece, é para aqueles que estão lá fora. Então você recebeu o vinho novo, você recebeu a veste nova, você vai ficar só para você? Você vai chegar lá fora e vai falar também do óleo que Deus entregou na sua mão, que você é o óleo de Deus. A palavra, o vinho novo que Deus entregou para você é um vinho novo para o próximo que está lá fora. Então, você não vai no médico sarado, você não vai no médico curado, você vai no médico quando você está doente. E é exatamente a mesma forma. A gente vem para a casa de Deus, para adorar a Deus, para entregar o nosso melhor. E quando nós estamos doentes, quando nós estamos fracos, nós pedimos para Deus a cura, o renovo espiritual, o vinho novo para nós, né? Então, é maravilhosa essa passagem, o que Deus sempre faz por nós. Eu, inclusive, enquanto eu estava explicando, eu estava pensando, né? Falou sobre hábitos, o pastor falou sobre não desistir agora. E eu vejo, né, a situação da minha irmã. Recentemente eu falei para vocês o testemunho que eu trouxe dos meus irmãos, pela graça do Senhor Jesus, que eu, minha esposa, a pastora, a missionária, estavam orando pela vida deles e graças ao Senhor todos estão na casa de Deus, salvos. E a minha irmã, ela tinha velhos costumes por influências externas, né, pela amiga dela, que infelizmente ela é católica e ela é espírita, então não é nem uma nem outra, infelizmente. E não vai nem na evangélica. E a minha irmã, ela se converteu novamente, voltou para os braços de Jesus, para a casa de Deus. E ela fala sobre as experiências dela que ela está tendo novamente com Deus, conquistando as coisas dela, porque Deus tem promessas na vida dela. E o meu cunhado, infelizmente, ele está passando por uma situação muito delicada. E trazendo para o contexto bíblico, pela explicação de hoje, é exatamente aquilo. Se a gente não tiver a mudança do nosso pensamento, do nosso achismo, dos nossos costumes, vai ser igual para os fariseus. Os fariseus tinham uma opinião única. É só isso que tem que acontecer. Sábado não pode haver milagre, não pode ter nada. Jesus não era, eles falavam, Jesus não pode ser o Filho de Deus, Jesus não pode ter tirado, expulsado demônios. Eles negavam aquilo que Jesus fazia. E é exatamente o mesmo tipo de pensamento do meu cunhado. Ele nega tudo que a igreja faz. Ele acha que a igreja é falácia, é coisa de televisão, infelizmente. A gente ora
eu achava que era agradável aos meus olhos, aquilo que me satisfazia. Só que quando veio a investida do inimigo, que eu estava lá embaixo, com ninguém mais pôde me acolher, Jesus ele me resgatou e falou: eis que faço nova todas as coisas na sua vida. Só que você tem que entender, não é a sua vontade, é na minha vontade. Não é a sua, é a minha. Só que você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, não vai ser fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Igual na passagem de Jó, o pastor falou, ele perdeu tudo, ele perdeu casa, ele perdeu família, mas ele não teve a fé dele. E como ele foi fiel no pouco, o Senhor restituiu tudo em dobro para ele. E assim também é na nossa vida. Não importa o que a gente esteja passando, não importa o que aconteça ou deixe de acontecer, se nós permanecemos firmes até o fim, o Senhor vai restituir o dobro para nós. E o que mais importante que é a nossa salvação. Se permanecermos até o fim, seremos salvos. Se eu falar para você que é fácil, não é fácil. A responsabilidade que nós temos hoje por ser o sal da terra é muito grande. Porque nós temos que ser o espelho para o nosso próximo. Temos que ser, como posso dizer, fugiu a cabeça. Referência, né? Que tem referência, sermos exemplo, exato. Não, já está começando a dar vocês, não foge da cabeça essa palavra. Temos que ser o exemplo. No que eu digo mesmo, temos que ser isso. Às vezes, para você ver, pensamos que não somos observados, mas somos observados todos os dias. O inimigo nos observa todos os dias, que nem a palavra não diz. O inimigo ele não anda ao nosso redor, ele anda ao redor. Porque ao nosso redor tem um anjo para nos proteger, nos guiando por onde a gente anda, só que ao redor ele fica como uma brecha para poder entrar. E já teve vezes que eu falo, é verdade, às vezes uma palavra mal colocada, o inimigo ele não perde a oportunidade de arrancar o dedo com a sua vida. Mas como assim, você não é crente, você não é isso aqui? Aí você cai na consciência, é mesmo, ou às vezes não, ou às vezes a gente acha que você fala, isso aqui só quer me atacar, mas não é. E todos os dias nós temos que parar para pensar nisso. O que está dominando nós? As coisas do mundo? O que nós estamos dando prioridade hoje para nossas vidas? A presença do Senhor, aquilo que nos santifica, ou aquilo que nos afasta do Senhor? Isso é um momento de reflexão também para a minha vida. Todo dia um aprendizado novo. Tanto seja uma coisa que eu fiz que me afastou da presença de Deus naquele dia, ou que me aproximou cada vez mais. Confesso aos irmãos, da quinta-feira agora, que a Denise falou para mim, você que vai pegar isso aqui, eu confesso, você fica naquele jeito, você toma um choque de realidade. E como eu não estava totalmente preparado para o dia de amanhã, o que nós vamos fazer? É uma prova, nós vamos buscar, nós vamos estudar, vamos nos preparar. E isso também tem que ser diariamente nas nossas vidas. Porque aqui ele fala, onde estou investindo o meu tempo? O que eu estou investindo no meu tempo? Todos os dias nós temos que se preparar. Todos os dias nós temos que buscar o novo de Deus. Porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, a cada amanhecer. A mesma palavra que nós lemos hoje nós teremos entendimento de um jeito. Amanhã podemos ter de outro. E assim diante vai. Cada dia mais vai servir de uma forma diferente para nossas vidas. E como que nós estamos investindo nosso tempo hoje? Nas coisas fúteis do mundo ou com o Senhor? O tempo está se esgotando, Jesus está voltando. E como que está o nosso tempo com o Senhor? Será que vamos ser pegos desprevenidos? Porque a palavra nos diz que será uma piscar de olhos. E se nós estivermos preparados,
a gente não se dá conta daquilo. Às vezes nós podemos estar dentro da casa do Senhor, louvando o Senhor, mas por dentro, apagado por dentro, com uma chama apagada, sem azeite na botija. E como que está durante a nossa semana? A mesma coisa. E quando nós menos percebemos, nós caímos. E aí, meu amigo, para se levantar é difícil. Quantas vezes eu já passei por isso? Me deixei me levar pelas coisas fúteis, caí em depressão, achando que eu não conseguia me levantar de novo, me erguer de novo. Mas quando eu estava igual aquela passagem de Pedro, quando Pedro foi de encontro com Jesus sobre as águas, que ele olhou para a tempestade, ele afundou. Eu me senti da mesma forma, no fundo do poço, afundado na depressão, não queria saber de nada. Mas chegou um momento que eu parei na minha frente e eu falei: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Eu clamei ao Senhor, e o Senhor não teve êxito. Ele estendeu a mão dele no fundo do poço para poder me reerguer. E assim tudo se fez novo, a chama se reaqueceu e acendeu de novo. A lamparina foi cheia novamente. E a partir daquele momento ele disse: filhos, não tereis, apenas permaneça. Se você permanecer na minha presença, nunca mais você será a chama se apagará, nunca mais o azeite acabará. E assim é a nossa vida. Quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, mais nós enchemos. Só que quanto mais nós deixamos a presença do Senhor de lado, nós vamos apagar junto. E assim é. A prioridade da nossa vida tem que ser sempre o Senhor. Muitas vezes eu falei incrível, até hoje eu falo: Senhor, eu tenho que meditar na palavra. Está meditando, mas vem uma coisinha ali. Deixa eu ver isso, deixa eu ver aqui. Mas eu tenho que meditar na palavra. E medita e lê. Aí não te liga. Você fala: misericórdia, o rapaz nunca me liga. É só quando eu estou me preparando. Vai enfinar, você fala assim: tem misericórdia, tem mais além, glória a Deus, deixa eu me preparar. E assim vai indo. Só que a gente tem que focar. Tem que focar. O gato começa a brigar um com o outro, e você já fica estressado. Você fala: Senhor, tem misericórdia. Você tem uma palavra.
você menos imaginar, você vai já ter ganhado tantas almas para Jesus, conhecer como você vai. E você vai falar glória a Deus através de uma aprovação que você passou, através de uma luta que você achou que não ia conseguir. Mas isso não é para gerar dor na nossa vida, mas para gerar testemunho. Porque o Senhor não fala sem mim nada podeis fazer. Então, se você passa, amém, da glória a Deus. Se você está passando por isso, o Senhor tem um propósito nisso. Seja tanto bem ou tanto mal. A nossa vida também não é só de luta, é também de bênçãos. Quantas coisas passamos, por misericórdia. Mas depois disso tudo é provado, vem as bênçãos. Só que não se esqueça. É luta, é bênção, é luta, é bênção. Nunca vamos estar só lá em cima, nunca vamos estar só lá embaixo. O fundo do poço é só para quem não é por Jesus. Mas mesmo para quem não é por Jesus e se esqueceu dele, se ele clamou, você vai estar exposto para erguer a mão. E assim cada nós a todos os dias. Amém? Deixa eu parar de falar, porque senão nós vamos ficar do dia. Na meia-noite, né? Senão nós vamos embora à meia-noite. Há uma implicação corporal, física,
foi mencionado até. O cristão é diferente. Você tem que ter uma educação espiritual. Ou seja, onde você vai aprender? Na palavra de Deus. Onde você vai vir? Meditando. Onde você vai aprender o comportamento cristão? É na prática. É me relacionando com ele. Infelizmente, muitas vezes brasileiros, isso é a coisa que naquele dia da Bíblia tem para ninguém não. Eu costumo brincar aqui, quando vem pessoas de fora, aqui tem algo que eu gosto. A princípio, não entendi a música da mesa, né? Depois as pessoas estão batendo no meu coração. O fato de ter um monte de outra igreja até mim. Meu pai é você não quer vir aqui fazer parte do Arão para louvar? Ah, mas eu não faço parte do grupo. Mas peraí, você não faz parte do corpo de Cristo? Naquele dia, não, vai fazer de Deus. Talvez não louvar, vem cantar junto com o João, vem para o não, é um povo, não sou povo. Então, nós precisamos ter essa interação espiritual. Interação espiritual é se meter no grupo nosso, saber o que ele vai fazer, deixa ele fazer. Não. O particular do grupo. A minha experiência, pode chegar até aqui, vai ser da sua ideia e da sua renúncia de cada. Aquilo que está. O que é que está fazendo você fazer Deus? Não sei, você sabe. E se você não sabe, tem o Espírito Santo. Ele vai. Ele é consolador, ele vai te orientar. Você está tentando isso? Porque o pecado já está à porta. Ele está lá constantemente, toda vez que ele está lá. Lucas foi dormir, logo foi dormir. Não tinha motivo. A coisa é que ele não mora. Ele precisa. Não precisa. Ele está constantemente, desde que ele foi fundado, desde que ele furar esse curso do céu, pelo privilégio dele, ele está dia por dia. Ele consegue amassar muito. Por quê? Porque a gente deixa de estar regando. Hoje eu me digo a palavra de salvação não. É assim. É dia após dia, briga todo dia. Você sai para a rua para ganhar, você sai para o dia a dia para ganhar o teu corpo, físico, para alimentar, fazer o para a família, tal, etc. O Espírito é uma coisa. O inimigo ele fica, ele vai para peraí, hoje eu tenho que ir aqui, mas ele se escapou aqui, mas o dia não pagou. Quando você tiver por isso, você precisa estar investido. O que é investido? Você investiu, mas com muitos dias, uma coisa entrou e sujou aquela peça. Então você vai ter reinvestir. E nesse reinvestimento, para quem trabalha com outras coisas, você vai se fortalecer. Você vai pegar uma coisa. O Senhor está na pessoa. Daquilo que você tem. Porque, se não, cada investida dele, você vai se distanciando. Aí você vai começar a praticar essas coisas que você Deus. Dominar, investir e afastar. Pode colocar. Você está se distanciando de Deus. Você investe no tempo para chegar mais a Deus. E você acaba dominando aquilo que está tentando se afastar e tirar você de Deus. Então, tudo foi falado. Até quando estiver dormindo, ele vai tentar. O Senhor está ali. A brecha que a brecha que vai acontecer. Ele vai usar dele e cada um vai inflamar do que o outro. Efésios fala mesmo da coraça, etc. Então, ali é revestido. Todo tipo tem que revestir. Você está vestido, acontece alguma coisinha, essa tristeza, tal, um gesto qualquer lá, aí você vai deixando essa coisa, aí você, olha aí, tem um consolador do lado, tem alguém que pode me tornar, limpar minhas respostas. Isso é que é, nós nos revestimos do novo homem, porque o velho vai tentar. Abre o meio velho. Opa, estou com ele de igreja, vou poder vestir. Quando o pastor ele nasceu do evangelho, um vazio. Eu torno aqui e falo sobre isso, vai ensinar. Quem é para você vai saber, ele está na internet tem tudo. Tinha um pastor que ele muito batia naquela até faleceu, teve sueco, nos anos 80, alguma coisa. Ele batia muito até em casais, até isso aqui era bom, era carro-chefe, complexos, espadas, em São Paulo, tal, assim. Aí foram. Olha, eu não gosto de para mim, porque ele tem seguro ficar com Deus. Então, naquela área que ele mais era usado, ele caiu.
colocar para você continuar resistindo e para você continuar na batalha, na guerra, porque a guerra só vai acabar aqui que o Senhor vai ver. E quando Deus aqui é porrada para todo lado, é velho, mas precisamos estar engraçado. E engraçado aonde? O celular vai ser uma ferramenta extraordinária nos dias atuais. Não tinha, mas tinha outro tipo disso, né? É a ferramenta. Mas peraí, se o Senhor te pôr a ferramenta na mão, chegou para nós essa ferramenta, você vai usar. Com o filho você vai educar naquilo lá. Se você deixar o outro, e a só rolar para cima para baixo, ou mercado do ninja, como todo mundo aí. Se aquilo que está na tua mão, que você usa como benefício teu, está servindo para destruir, você tem duas opções. Ou você destrói ou você destruir. Então, está te causando dor? Está com o tempo? Peraí. Sim, agora do Senhor. Essa aí eu vou falar. Essa aí. Ele é especialista em arrumar, consertar aquilo que está quebrado. Isso serve para todos, não tem limite da idade, de tempo, de a casa do Senhor. As pessoas que acusaram de ser pegou o acusado. Não é isso, peraí. Por quê? Deixou de vigiar, deixou de revestir, deixou de regar. Só regar. Só cantar. Só orar. Não. Mas se você não fizer uma coisa lá, como diz o pessoal, é bom, faz um bom. Veja lá, peraí. Enfim, eu sou especialista em restaurar a vida espiritual daqui. Porque o homem, a prática, ele precisa muitas vezes descobrir. O próprio irmão, eu falo isso, não tem meio para não. Mas eu tenho muito ponto que eu penso. Lá fora, isso é muito mais bonito do que eu falo disso. Mas que nesse futuro a gente possa, para nós nos fortalecer na vida, colocar em prática, procurar nos esforçar. Porque você não vai demorar tudo de colocar sem você aprender, não. É paulatinamente que você vai. Hoje você vai colocar, hoje eu posso dominar, essa semana eu vou dominar isso. Eles exemplos que o Espírito Santo está aí, porque ele sabe tudo de você. Mas ele não tem. Ele vai roubar a porta de ninguém, vai roubar a porta de ninguém. Quem abre ele vai começar a dizer que vai entrar de paulatinamente, de educar. Chegou assim, ele fechou um pouco do outro. Ó, deu certo. Isso vai ficar tudo para o lado. E para o Deus, eu falei assim. Os pregadores, né? Isso aí. Ser vestidos, todos entenderam, né? Novo, só apanhado geral. Esse aí que está chegando agora, você está absorvendo como é que funciona, como é que flui. Porque o que a gente tem que ter de principal é a nossa intimidade com Deus. Não devemos nunca nos comparar a ninguém. Ah, vou na igreja e estou falando de tal palavra. Não. Vem para buscar o Senhor. Vou citar exemplo aqui. Quantos já vieram em busca do homem, em busca de ser quem? E sair. Aqueles que saem não estão realizados como é que é a vida verdadeira, que é Jesus. Ah, mas é só uma igreja? Você é o templo. Você é o templo. Você é o templo. Você é morar no Espírito Santo. Não se deixe dominar pelo inimigo. Se você é filho escolhido, amado do Senhor, Ele te deu livre-arbítrio. Tudo lhe convém. Exatamente. Você pode fazer tudo, mas põe a mão na consciência, para que depois você não pague o preço. Tenha o coração aberto. Isso aí, temos que ter um coração aberto do Senhor, para que Ele possa nos revestir cada vez mais. Muito bem, é isso aí. Tem que revestir mesmo, tem que lembrar das coisas passadas. Olha, eu era assim, assado. Mas agora eu sou uma pessoa nova, estou revestido novo, e o Espírito Santo está comigo nesta noite. Pastor, muitos caem, mas você viu que muitos caem. Mas você tem que permanecer firme.
batalha vem, mas você tem que tornar-se firme. Estou fraco, estou precisando. Tinha que vir aqui uma campanha de oração. Olha, passando uma tribulação sensata. Você tem os irmãos aqui para isso, para compartilhar. Deus falou, lá, o cunhado, né? Onde eu colocar uma oração? Ó, Senhor, revista ele, abre os olhos dele, dá um alento para ele, para que ele possa ver as maravilhas do Senhor, e assim possamos seguir juntos com o Senhor, que é a nossa barra época. Não, o principal, Deus já está grato, que é que vocês reconhecerem que Ele é o suficiente nas suas vidas. Amém? Vamos fazer o seguinte agora. Vou encerrar a live. A gente faz aquela dinâmica que você queria dar outra vez. A gente faz umas perguntas bíblicas. E aí vai ser bem legal. Que é assim, acertou, ele queria. Ele faltou no dia, acredita? Ele falou assim, eu queria aquelas 1000 perguntas lá. Aí o que eu preparei? Acertou, veio o chocolate. Errou, ficou com limão. Então eu já até preparei ali, ó. Mas a pergunta é fácil. Porque a última pessoa ficou difícil. Olha, da última vez eu perguntei. Era sobre os livros da Bíblia. Qual era o livro da Bíblia? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Eu vou ter que fazer isso. A próxima eu vou ter que fazer o quê? Os livros da Bíblia. Eu vou ter que explicar quais são os sinônimos. Vai entendeu? Isso é básico, ó. Escola Bíblica, quarta-feira, 7h30. Mas quais são os 66, né? Não, eu vou colocar lá, vai. Quantos livros tem a Bíblia? Eu não sei. É isso mesmo. Imagina. Então vamos orar aqui, antes da gente fazer a dinâmica. Vamos orar. Vamos orar. Depois vamos orar. A gente tira uma foto ali todo mundo, só para registrar. E a gente encerra a live, faz a dinâmica. Partimos para